Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. E hoje nós queremos tirar isso da mente dos nossos discipuladores, da nossa igreja, para que nós possamos realmente ensinar aos nossos discípulos sobre a cura. Por que na hora do culto, o pastor ora por cura? Quem vai ministrar cura? Como é que deve ministrar essa cura? Como é que se deve ministrar? O que é que eu tenho que levar comigo para que eu possa orar por aquela pessoa e estabelecer na vida dela a cura? Então, tudo isso nós vamos ver justamente nesta manhã. Vamos lá, Mateus capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então, vamos ver aqui algumas coisas importantes para nós. Aqui mostra o quê? Um homem chega para Jesus numa grande multidão. Esse homem chega para Jesus e vem para Jesus para receber o quê? A cura. O desejo daquele homem era ser curado, mas ele tinha aqui um problema. Qual era o maior problema que nós podemos ver neste homem, irmãos? É que ele não tinha certeza que era a vontade de Deus ou não, se era a vontade de Deus ou não de curá-lo. Ele estava enfermo, ele queria ser curado, porque ele foi até Jesus, mas ele não tinha a certeza, era da vontade de Jesus ou não dele ser curado. Ou seja, eu creio que esse homem, ele ouviu por muitos lugares algo dizendo assim: olha, Jesus tem poder. Como nós muitas das vezes chega um discípulo para nós enfermo, a gente diz: olha, você tem que crer, Jesus tem poder de te curar. Esse homem, ele sabia que Jesus tinha poder. Ora, Jesus estava no auge, como nós podemos dizer, do seu ministério, tinha uma multidão o seguindo. Então esse homem, ele tinha convicção, Jesus tinha poder de curá-lo. Mas uma da dificuldade desse homem era o seguinte: ele não sabia, era se Jesus queria curá-lo. Olha a diferença que tem eu saber que existe o poder de Deus, saber que Jesus cura e saber se Ele realmente tem vontade de me curar. Ele diz assim: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Aí ele está dizendo o quê? Se tu quiseres, tu podes me curar. E Jesus, irmãos, teve que responder, antes de curar, Jesus teve que responder a dúvida que aquele homem tinha. Antes de Jesus dizer: olha, você está limpo, você está curado, Jesus tinha que resolver um problema daquele homem, de não saber se Jesus queria ou não curá-lo. Aqui é um grande segredo. Jesus disse o quê? Eu quero. Ou seja, nós precisamos, porque a igreja, ela precisa, vamos orar por cura. Amém. Jesus pode curar. Pode, mas também eu tenho que saber, no meu coração, dentro de mim, eu tenho que saber, Jesus, ele quer curar. Jesus deseja curar. Eu, como igreja, nós precisamos entender isso. Quando nós formos orar por alguém, eu tenho que me resolver dentro de mim, no meu coração, na minha mente, essa grande questão: Jesus, ele quer curar. Porque hoje o que se traz para a igreja quando se fala de cura é o que acontece de erros que as pessoas fazem vendendo a fé. Mas a verdade, irmãos, é que era desejo de Jesus curar. Aqui nós estamos vendo o quê? Um homem sabia da capacidade de Jesus,
mas não tinha certeza se ele queria curar ou não. Nós sabemos, como igreja, da capacidade que Jesus tem, sim ou não? Todos nós sabemos. Se eu perguntar aqui, quem aqui crê que Jesus cura? Todos nós vamos levantar a mão e vamos dizer, Jesus cura. Quantos acham que Jesus liberta? Todos vão dizer, Jesus liberta. Agora, a questão é, eu sei que Jesus, ele quer curar? Eu sei, porque a gente pode dizer, não, eu sei que ele cura, mas ele cura daqui a alguns dias. Não, ele cura se fizer isso, fizer aquilo. Não, eu tenho que ter a certeza que Jesus, ele quer curar. E Jesus respondeu, eu quero, fique limpo. Então, nas nossas células, nós vamos encontrar pessoas nessa situação. Elas sabem o quê? O poder que Jesus tem de curar, sabem. As pessoas vão chegar nas células, vão chegar na sua casa, vão chegar aqui na igreja, no domingo, ele vai chegar aqui, o pastor, nós vamos dizer assim, olha, agora, coloca a tua mão na tua enfermidade, impõe as mãos sobre alguém, mas aí a gente crê o seguinte, olha, Jesus cura. Mas a gente tem que ter a convicção seguinte, ele quer curar agora, ele quer fazer agora, Jesus quer, eu tenho que ter essa certeza, ele quer me curar, ele quer me sarar, ele quer me libertar, ele quer curar pessoas nesse culto, ele quer curar pessoas nessa noite, ele quer curar pessoas nesse dia, ele quer curar pessoas nesse congresso. Então, nós temos que dizer do desejo de Jesus em curar. Agora, como é que nós devemos orar sobre cura? Aí entra a outra dificuldade que nós temos de aprender isso. A gente diz o quê? Senhor, se for da tua vontade, cure. Senhor, olha, se for da tua vontade agora, manifesta a cura sobre esta vida. Irmãos, a oração, nós precisamos entender que tem vários tipos de oração. Tem a oração que é a oração para cura, e tem a oração que é a oração de dedicação, de uma decisão que você tem que tomar na vida. E eu preciso começar também, como discípulo dentro dessa casa, a saber diferenciar todas as coisas. Todo tipo de oração. Não é a oração, Pai, seja feita a tua vontade. Essa oração é universal, serve para tudo. Não. Tem a oração da cura, tem a oração da fé, tem a oração de consagração, tem uma oração que vai dar destino à minha vida. Senhor, olha, eu tenho que tomar uma decisão na vida. Aí você não sabe, olha, presta atenção, você não sabe qual é a direção que você tem que tomar. Qual é a oração que você tem que fazer? Seja feita a tua vontade. Quando eu estou para decidir algo na minha vida e eu não tenho ainda, eu não sei ainda o que Deus quer para mim, a oração ela tem que ser, Senhor, seja feita a tua vontade. E nós vamos ver isso nos textos bíblicos, está lá em Mateus 26, nós vamos ver lá em Marcos também, muitos textos falando justamente sobre esse tipo de oração. Mateus 26, o próprio Jesus, irmãos, numa hora de agonia no Getsêmani, ele faz essa oração, seja feita a tua vontade. Mas eu tenho que saber por que Jesus colocou, seja feita a tua vontade, nesta oração. E aí você vai dizer, olha, agora eu estou orando e o negócio está começando a acontecer. Deus começou realmente a realizar grandes coisas na minha vida. Vamos lá para Mateus 26. Vamos ver a maneira correta de orar por cura. Porque muitos se baseiam nesse texto de Mateus. Muitos. Eu creio que estou ensinando. Mas eu sei que nós vamos ter pessoas que não acreditam, não da igreja, mas de outros que vão ouvir essa palavra, aí às vezes não vão concordar, por isso nós vamos na Bíblia para mostrar. Aqui em Mateus 26, Jesus está onde? Qual era essa situação? Esse pano de fundo qual era? Um dia depois ele ia ser crucificado. Ele está numa angústia, numa luta interior muito grande.
Jesus, ele sabia o que o esperava, ele sabia. Ele sabia que ia ser traído, ele sabia que ele ia ser abandonado, ele sabia que ele ia ser vendido, ele sabia que eles iam crucificar. Jesus sabia de tudo isso. Então Jesus, ele entra numa luta com ele mesmo, a carne, o desejo dele de permanecer, e um outro desejo, que era o desejo de fazer a vontade do seu Pai, de Deus. Diz, verso 36, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Verso 39 diz, e indo pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus aqui, ele ora dizendo, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Aí eu pergunto, Jesus estava orando por doença aqui, irmãos? Não. Jesus não estava orando por doença. Por isso que nós precisamos estar muito claro, cada parte do culto. Se é hora da oração, que oração é? É de consagração. Eu tenho que orar, Pai, seja feita a tua vontade. Agora vamos orar. Há alguém que está querendo uma porta aberta, tomar uma decisão na vida, fique em pé, nós vamos orar agora. Que oração é essa? É que seja feita a vontade de Deus. Essa é a oração que dá destino às pessoas, quando nós não sabemos o que Deus quer nas nossas vidas. Aí eu tenho que orar sim. Mas essa oração aqui, ela não serve, irmãos, para oração para cura. Pai, seja feita a tua vontade. Não, você tem que saber qual é a vontade de Deus. E a vontade do Senhor, do nosso Deus, é de curar, amém? Essa é a vontade do Senhor. Vamos lá. Jesus não estava orando por cura, é isso? Ele não estava falando de cura aqui nessa passagem. Jesus aqui, ele está o quê? Com o coração pesado, pelo que ia acontecer. Aí ele diz, Pai, seja feita a tua vontade, mesmo que seja o quê? Ir para a cruz. Não é oração por doença. Agora, como é que eu devo orar por alguém? Aonde é que nós vemos isso? Tiago, capítulo 5. Vamos ver a oração para cura. Eu quero focar na cura hoje de manhã. Hoje eu quero focar na cura, porque nós cremos, irmãos, que Deus, Ele quer fazer grandes coisas através da minha vida, da sua vida. Você crê nisso? Amém? Amém? Deus quer fazer. Eu vejo isso. Pessoas enfermas, elas entrarão, e se nós tivermos esse entendimento, sairão curadas no nome do Senhor Jesus. Porque Jesus, Ele quer curar. Amém? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então Ele quer, é o desejo do Senhor Jesus. Não é um ensino, irmãos, de uma igreja, de uma denominação, de um pastor, não. É o desejo do coração de Deus, amém? Está na palavra de Deus. Tiago 5,14. Olha só, como é que as escrituras nos ensinam a nós orarmos pelos doentes, tá certo? Mas nunca você vai orar por doente e dizer, olha, seja feita a vontade de Deus. Não, você vai orar correto, amém? Vamos lá. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Agora vem. E a oração da fé, olha só, oração da fé, salvará o doente. Que oração da fé é essa? Oração da fé vai salvar o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quando nós encontrarmos um enfermo, seja na igreja, na nossa célula, no dia a dia da nossa casa, da nossa família, nós temos que orar
a oração da fé. E a oração da fé, que nós também vamos ver, é quando você sabe o que é. O que é fé, irmãos? É a certeza, é a convicção, sim ou não? Olha só, então é essa a oração da fé. Não pode ser uma oração, seja feita a tua vontade. Tem que ser a oração da fé. Eu sei, eu quero ser limpo. Isso era a oração da fé, eu quero. Era a vontade de Jesus, curar. Ser limpo, seja curado agora. Então, não é para nós orarmos, seja feita da vontade do Senhor. Agora vamos ver a oração da fé. Tiago 1. Volte um pouquinho. Tiago capítulo 1. Porque agora você já sabe, quando eu for orar, eu vou orar a oração da fé. Pronto, não é uma oração qualquer. Eu não vou mais orar, Pai, seja feita conforme o teu querer. Não, a tua vontade, não. É a oração da fé. Agora vamos ver qual é a oração da fé. Verso 6, Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Aí olha só o resultado. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Oração de fé. Que oração é essa? Oração sem dúvida, irmãos. Oração da fé é quando eu sei qual é a vontade de Deus. Oração da fé é quando eu me levanto, eu sei, olha, agora vamos orar pelos enfermos. Aí a igreja toda, ela entra na oração da fé. Ela tem a certeza qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Curar. Essa é a vontade de Deus. Foi dito a nós que isso é do passado, que isso não vale para nós. Irmãos, está na Bíblia. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então Ele cura, sim, cada pessoa. Agora a questão é que nós confundimos a oração da fé com oração de dedicação, com oração de consagração, com oração de direção para a vida. Porque a oração de consagração, dedicação, irmãos, é quando nós não sabemos. Olha Tiago 4,13. Aqui é uma oração de dedicação de Tiago 4,13, ele ensina. Nós já vimos a oração da fé, agora vamos ver a oração de dedicação, quando você não tem uma direção para a sua vida. Olha o que aqui Tiago diz. Ei, agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Aqui é uma oração quando você não tem uma direção ainda. Você está dedicando, você está dizendo, olha Senhor, amanhã o que eu vou fazer, que o Senhor me abençoe, que seja feita a vontade de Deus. Amanhã eu vou naquele emprego, que o Senhor abra a porta, que a vontade de Deus prevaleça. Quando eu não tenho a convicção do que é a vontade de Deus, irmãos. Mas a oração da fé é quando eu recebo essa vontade dentro de mim. Eu sei que é a vontade de Deus. Então é impossível a gente orar a oração da fé quando nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Não sei, pastor, meu corpo, essa enfermidade, não sei, Deus é que sabe por que Ele colocou. Não, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus para mim, irmãos. A oração da fé só pode ser exercida quando eu tenho convicção, certeza qual é a vontade de Deus. E a oração de dedicação, quando eu não tenho, estou repetindo várias vezes para que você comece a entender, para a gente começar a separar dentro da igreja, nas nossas células, cada momento.
Eu vou dedicar uma criança ao Senhor. Senhor, que prevaleça a tua vontade sobre essa criança. Seja feita a tua vontade nesta vida. Por quê? Porque ela vai ter uma caminhada de vida. É isso aqui que ele está dizendo, Tiago. Você não sabe o que é que vai ser, então você faz esse tipo de oração. Mas se eu vou orar por uma cura, por uma libertação, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, desfazer as obras do diabo. Jesus levou sobre si toda a nossa enfermidade, a nossa dor. Olha só, eu sei qual é a vontade de Deus. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu sei qual é a vontade de Deus. Eu tenho que andar nessa vontade. Qual é a vontade de Deus para mim, irmãos? Não é a vontade do pastor, não é a vontade da igreja. Mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Agora você quer dedicar ao seu filho. Olha, Senhor, que tu tomes direção da vida do meu filho, da vida da minha filha. Seja feita a tua vontade. Por quê? Porque nós não sabemos nada do amanhã, irmãos. Aí a gente coloca nas mãos de Deus. Mas em relação à cura, eu tenho que saber que Jesus Cristo, Ele cura. E não só saber que Ele cura, que Ele tem poder para curar, mas que Ele quer curar. Amém? Amém? Amém. Marcos capítulo 11. Eu tenho que saber qual é a vontade do Senhor, e que a vontade dele é de curar, antes de orar a oração da fé. Jesus aqui ele ensina sobre a oração da fé. Marcos 11, 22. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede que receber e as terei. Ou seja, quando eu oro a oração da fé, eu creio que eu recebo o que eu estou orando. Eu estou crendo que eu vou receber. Isso aí é a oração da fé. E quando nós cremos que recebemos, quando eu já creio isso dentro de mim, a Bíblia aí automaticamente ela diz que se cumprirá conosco o que a gente orou. Por isso vos digo que todas as coisas que você pedir, orando, crede que receber e você vai ter. Ou seja, quando você ora a oração da fé, crendo que você vai receber, ele diz que você já recebeu. Ou seja, a oração da fé, ela sabe qual é a vontade de Deus. Amém? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos dizer, pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? E se você olhar numa pesquisa, você botar assim, curou a todos, você vai ver N textos que diz que Jesus curou a todos. E tem alguns textos que diz assim, Jesus não pôde fazer mais, não por causa dele, mas por causa da incredulidade das pessoas. Ou seja, Jesus hoje ele não cura, não é, irmãos, que ele perdeu o poder. Primeiro é porque a igreja hoje já não sabe mais se é vontade dele curar. Nós sabemos que existe já vários tipos de médicos, várias veias da medicina que cura. Está com problema de coração, cardiologista. É criança, pediatra. Nós sabemos que tem esses, e esses homens, eles têm um conhecimento tal, que eles vão diagnosticar o seu problema e você vai ser curado. E a gente tem uma fé nesses homens retada. Mas a Bíblia diz, e isso nós não estamos invalidando, irmãos, a medicina. Mas nós estamos querendo gerar nos irmãos uma convicção de que Jesus, ele cura. Amém? Ele cura, ele continua curando. Mesmo que pastores tenham feito disso espetáculos, tenham escandalizado o evangelho, irmãos, mas esse não é o caminho nosso. A gente não tem que seguir essas pessoas, temos que seguir o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz é, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é eu serei,
E nós fomos sarados. Que Jesus curou a todos. Todo mundo que chegava para Jesus, irmãos, era curado. Todo mundo. Não teve um que Jesus fez ele voltar. Mesmo os ingratos, que não voltaram para agradecer, mas eles também foram curados. Todos. E nós precisamos gerar essa oração de fé dentro da igreja, para que na hora que nós tivermos, vamos ministrar a cura, um pastor for impor as mãos, um líder for impor as mãos sobre a pessoa, você que é líder, você vai carregado dessa convicção. Jesus, Ele quer curar. Jesus, Ele quer curar. Esse é o desejo de Jesus. Então, se a gente pegar esses versículos, nós vamos ver. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e muitos outros aí nós não vamos nos ater nesse daí, tá certo? Aí Jesus, ele diz o quê? Crê que recebestes e assim será. Jesus, ele não diz aqui em momento algum, creia que as coisas já mudaram. Não, não diz isso. Ele não diz aqui, irmãos, ore quando o seu corpo estiver diferente. Olha, quando você sentir que o teu corpo está diferente, você ora, oh, Senhor, obrigado pela cura. Não, Jesus também não ensina isso. Ele diz, olha, que eu devo crer que recebi no momento em que eu orei. No momento que alguém orou por mim, eu tenho que crer que eu já recebi a cura. Não é que eu vou receber daqui a 1 ano, 2 anos. Não, é que eu já recebi a cura. Ah, pastor, mas eu estou aqui, olha, ainda está aqui. Meu irmão, não é o problema, não é o que você está vendo, é o que você crê. Mas a enfermidade não está aqui. Olha que paradoxo, meu irmão. A enfermidade está aqui, e eu vou mentir. Não, ele não pede para você mentir, ele pede para você crer que você já recebeu. E se você crê que já recebeu, você recebeu. Coisas, né? Falar de cura, do Espírito Santo, do agir de Deus, irmãos, é coisa que para nossa mente natural é difícil. É muito difícil. Entender, irmãos, a teologia humana não é difícil. Mas entender o coração de Deus, irmãos, é complicado. Porque aí você vai ter que gerar o quê? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que faz eu crer naquilo que eu estou recebendo é a fé que eu tenho. O que é que a Bíblia diz lá em Hebreus? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Isso é fé. As pessoas podem definir o que quiser. Ah, não, só eu vendo. Isso não é fé, irmãos. Ah, só se eu topar, só se eu tocar. Isso não é fé. Não adianta. Por mais que você diga, ah, mas eu não acredito. Isso é charlatão. Isso é um monte de coisa. Pode ser o que for, mas fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, eu estou convicto, firme fundamento das coisas que se esperam, que eu estou curado. Mas eu estou curado. Eu estou curado. Então você tem que ter esse firme fundamento em você. Se duvidar, meu irmão, você vai para o hospital. Se duvidar, a sua fé enfraquece. Você se rende ao que os olhos veem, você se rende ao que o seu vizinho diz, ao que as pessoas falam. Você ouve uma mensagem de fé, e aí, de repente, você vai ouvir uma pessoa que não acredite em cura. A tendência sua é o quê? Esmorecer, enfraquecer. Por isso que é importante, irmãos, a gente saber de quem a gente se alimenta e o que é que a gente se alimenta. E a gente tem que se alimentar diariamente da palavra de Deus. A gente tem que mergulhar nessa palavra, tá certo? Beber dessa palavra, da fonte dessa palavra, porque é ela que vai gerar fé nas nossas vidas. Amém? Então, comece já a agradecer porque você já recebeu. Porque você já tem essa fé. Vamos lá para Mateus capítulo 6. Então temos que gerar isso em cada discípulo. Se ele está enfermo, então eles terão que crer. Você tem que gerar isso no seu discípulo. Você tem que crer. Mesmo que você não esteja vendo, você tem que crer.
Vamos gerar isso em cada um discípulo da nossa célula, cada pessoa dentro da igreja. Olha, você não está vendo, mas você tem que crer, tá certo? E orar, oração da fé. A oração seja feita à vontade de Deus, ela é boa. Por que ela é boa? Ela é boa para o crente que gosta de jogar a responsabilidade para os outros, e principalmente para Deus. Pai, seja feita a tua vontade. Ou seja, coloquei a responsabilidade para quem? Para Deus. Esse é o erro desde o início de Adão. Adão, você comeu? Não. Não é assim não. Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa é de quem? De Deus, que criou a mulher. E a mesma coisa entra nessa outra fase de Jesus, é a questão da cura. Porque eu sei que muitas pessoas só oram dessa forma. É como se você estivesse dizendo, olha, Senhor, eu não sei se é de tua vontade curar. Eu não sei, Senhor, você é discipulador, você quer ficar bom para o seu discípulo. Olha, eu não sei se é da vontade do Senhor de curar você, mas seja feita a vontade de Deus. E a gente pega da onde? Desse texto daqui. Mas Jesus, irmãos, ele sabia qual era a vontade de Deus. Olha só o que é que Jesus diz. Verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás aonde? Nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Jesus orou claramente aí, para que a vontade de Deus, que é feita nos céus, seja estabelecida na terra. Agora olhe para mim um pouquinho. Imagine Deus, Jesus e o Espírito Santo reunidos, aí dizendo mais ou menos assim: Miguel, vai lá na terra. Imagine você, viu? Vai lá na terra e você vai ministrar aquele cidadão lá, um Naldo, você vai ministrar a ele uma cura. Aí Miguel diz assim: oh, Jesus, oh Deus, não dá para mandar o Gabriel, não. É por quê? É porque hoje eu acordei disposto, estou com meia dor de cabeça, estou doente. Já imaginou isso nos céus? Há doença, irmãos, nos céus? Não. Jesus, ele orou, ele sabia qual era a vontade do Pai. Jesus conhecia todas as coisas. Ele disse, olha, seja feita a tua vontade dos céus, a mesma coisa que está estabelecida nos céus, seja feita nessa terra. Ou seja, a vontade do Pai era que houvesse o quê? A cura, irmãos. O povo de Israel saiu e diz a palavra do Senhor que nenhuma enfermidade havia. Ou seja, o discipulador, ou o pastor, o líder dentro dessa casa, ele tem que saber qual é a vontade do Pai, a vontade de Deus. E a vontade do Senhor, ela, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, como no céu é perfeito, seja perfeita a terra. Como no céu não há enfermidade, que não haja enfermidade também na terra. Amém? É esse o desejo de Deus. É difícil a gente acreditar nisso? É. É porque o que mais se vê hoje no país é que está faltando recursos para dois setores: educação e saúde. Então nós estamos tão acostumados, tão envolvidos, que quem resolverá o problema da humanidade é o centro de saúde, o SUS, seja lá qual for o hospital. Nós estamos tão envolvidos nisso, irmãos, que nós esquecemos de orarmos a oração da fé. E a igreja, ela precisa ser esse hospital, amém? Nós precisamos, como igreja, ser esse hospital. Esse tem que ser o lugar onde as pessoas, elas entrem e elas desejem ser curadas e elas saibam, Jesus quer curá-las. E nós, como discipuladores, pastores, temos que ter convicção, Jesus quer curar sim.
Nós temos que sair, irmãos, desse sistema nosso de medo. Medo de ser envergonhado, medo de ser combatido, mesmo de crítica, seja o que for, irmãos. Temos que nos apegar à palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que nos céus não há enfermidade, e assim será nesta casa, na minha vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. É isso que nós precisamos trazer, irmãos. Nossa filha adoece, vamos correndo para onde? Hospital. Um discípulo liga, vai para onde? Hospital. Tem um que está sendo mais famoso, aqui pelo menos em Aracaju, está sendo mais famoso que Jesus, Nestor Piva. Tem mais poder do que Jesus. Ai, uma dor, Nestor Piva. Ai, uma dor na coluna, Nestor Piva. Aí liga para o discipulador, meu irmão, olha, hoje eu acordei com um problema na coluna, um problema no coração, um problema na cabeça. Já ligou para o Nestor Piva? Porque discipulador, irmãos, que não conhece Jesus, Nestor Piva. Hoje é, ou Jesus de um lado ou Nestor Piva do outro. E nós precisamos mudar esse quadro, amém? Sermos ousados, irmãos. Sermos ousados, temos que ter a convicção, Jesus, Ele quer curar, Jesus cura, o desejo de Jesus é curar, o desejo do coração de Deus é curar, e esse desejo vai ser estabelecido através da minha vida, através do meu ministério, em nome do Senhor Jesus. Essas coisas a gente precisa colocar em prática, amém? Que você, eu não estou dizendo, irmãos, aqui, anulando, volto a dizer, irmãos, a medicina, o Nestor Piva, não estou anulando isso. Mas que o nosso socorro seja Jesus Cristo de Nazaré. Que Ele continue sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Não para nos dar somente dinheiro, irmãos. Não para nos dar recursos. Não para nos tornar bem-sucedido na nossa empresa, não. Jesus cura. Jesus, Ele cura. Jesus, Ele não realiza, irmãos, uns cultos, como a gente diz, Jesus esteve presente. Por quê? Porque um cantor famoso veio, cantou e todo mundo se alegrou. Jesus estava presente. Jesus estava presente, irmãos, fazendo aquilo que homem nenhum podia fazer. Para isso se manifestou o Filho de Deus, desfazer as obras do diabo. Nós precisamos, irmãos, como igreja do Senhor Jesus, crer nessa palavra de cura. E começar a estabelecer isso nas nossas células, na nossa igreja, no nosso dia a dia, amém? Estabelecer mesmo, tomar como posse, como herança, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim nos céus, assim na terra, como no céu. Então quando é que começa a fé? Quando eu sei a vontade de Deus. Quando eu conheço a vontade de Deus, aí inicia a minha fé. O problema é que a gente não para, irmãos, para conhecer a vontade de Deus. A gente só quer conhecer a vontade de Deus para o nosso emprego, para a nossa casa, a casa que a gente quer comprar. Mas a gente tem que saber a vontade de Deus para tudo, irmãos. E a vontade de Deus é que a gente seja curado. Essa é a vontade de Deus. Pastor, só tem essa. É porque essa eu estou ministrando hoje, cura. Mas a vontade de Deus também é outras coisas, que haja salvação na tua casa, que ninguém se pereça. Por que eu tenho que evangelizar? Porque eu creio que a vontade de Deus é que nenhum se pereça. Então, meu pai não vai perecer, minha mãe não vai perecer, meus irmãos não vão perecer, ninguém se pereça. Sabe por que é que nós estamos paralisados? Nós não conhecemos qual é a vontade de Deus. A gente sabe qual é a vontade da igreja. A vontade da igreja é que eu esteja aqui 8 horas da manhã. A vontade da igreja é que eu venha de calça. A vontade da igreja é que eu não use brinco. A vontade da igreja é que eu não pinte cabelo. A vontade da igreja é que eu não coloque batom. Isso é a vontade da igreja. Nós sabemos de cor. Mas nós não sabemos qual é a vontade mesmo de Deus. Por isso que a gente não pode orar a oração da fé. Como eu vou orar uma coisa que eu não sei, irmãos? Como eu vou orar uma coisa que eu não sei? Natanael, se ele tiver uma dor, alguma coisa, eu chamo ele, eu digo, vamos botar a mão, vamos orar. Criei meus filhos tudo crendo nisso. Antes de tudo, essa semana o Davi, ele estava com febre.
Primeira coisa, pôs as mãos e repreendia a enfermidade. Porque nós precisamos gerar isso nessa nossa geração. Nós precisamos recorrermos ao médico dos médicos, ao Senhor dos senhores. Eu creio que Jesus Cristo, Ele cura. Agora, quando a gente não sabe a vontade de Deus, a gente paga mico. João 14, 9. Jesus, ele pega os seus discípulos, estava andando com ele, estava vendo muitas coisas acontecer, e começa uma conversa com eles e diz o seguinte: eu estou tanto tempo convosco, não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Então aqui nós temos o quê? A vontade expressa de Deus. Irmãos, se a gente pegar a caminhada de Jesus, o que é que a gente vai ver, irmãos? Curas, libertações, não é verdade? Essa caminhada de Jesus, a gente precisa começar a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. E você vai ver toda a caminhada de Jesus. E aí Jesus, ele pode chegar para você que tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos de crente e dizer: ué, estou tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem a mim. Estamos tanto tempo na igreja, irmãos, e a gente não conhece qual é a vontade de Deus. Já imaginou? Você tem seu esposo, sua esposa. Às vezes até na rede de casais fazíamos essa enquete, né? Deixe uma sandália da sua esposa. Esconda a outra. Não, misturava, né? Misturava tudo. Qual é da sua esposa? E muitas das vezes a gente, homens, por sermos relaxados, relapsos, tantas outras ápices da vida, a gente não sabia qual era da nossa esposa. Olha que vergonha. A mesma coisa, irmãos, a gente está na igreja cantando, louvando, adorando ao Senhor, crendo, profetizando, declarando com a nossa boca: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo é o meu Senhor. Mas quando é necessário, a gente não conhece. Aí Jesus diz: tanto tempo eu estou com você, Filipe, e não tem conhecido a mim. Tanto tempo você está na igreja, tanto tempo você lê a Bíblia e você não conhece a mim. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Ou seja, o que é que Jesus fez na terra? Expressou a vontade do Pai. Tudo, Filipe, que você veio fazendo, não sou eu, é do meu Pai. Ou seja, irmãos, quando eu tenho essa visão, isso vai mudar a nossa vida, amém? Vai mudar em nome de Jesus. Qual era a visão? Se Jesus estava curando o leproso, se Jesus estava curando o cego, uma mulher que tinha fluxo de sangue, se Jesus estava curando, isso ele fazia. Ele disse: caramba, rapaz, vocês não entenderam ainda. Tudo isso que vocês estão vendo eu fazer é vontade do Pai. Isso é desejo do Pai. Ou seja, quem são os continuadores, irmãos, dessa obra? Diga eu. É eu e você, meu irmão. Nós somos os continuadores, irmãos. Por isso que nós precisamos reacender, trazer de volta a nossa igreja, nossas vidas, a nossa casa, a oração da fé. Voltar a crer mesmo na palavra de Deus. Crer como você creu quando você estava em pecado, quando você estava no mundo. Você acreditou, você entrou por aquela porta, acreditou que Jesus Cristo ia mudar a sua vida, sim ou não? Mudou ou não mudou? Ele continua sendo o mesmo. Você tem que começar a crer. A questão, irmãos, é que, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, a gente enriquece.
a gente é abençoado, a gente começa a ter dinheiro. Pense no negócio, irmãos, dinheiro, quando não é bem tratado. Como a gente enriquece, como a gente prospera muito, aí a gente começa a negociar com o mundo. Quais são as nossas garantias hoje? Primeiro, quem trabalha, INSS. Segundo, quem tem um bom emprego, um bom plano médico. Primeira coisa que o cara quer saber, qual é o plano médico que eu tenho aqui nessa empresa. Ou seja, o que é que eu vou ganhar com isso? Não sou contra isso, mas isso não pode ser nosso alicerce, querido. Nosso alicerce tem que ser a palavra de Deus, amém? Tem que voltar a ser a palavra de Deus. A gente não pode, porque a gente tem um dinheiro a mais que pode pagar um grande plano, achar que esse grande plano vai resolver a sua vida. Pergunta ao Justo, Roberto Justo, pergunta a ele. Você está duvidando de mim? Pergunta a ele, liga para ele, pergunta, Roberto Justo, resolve. Pergunta a Romário, você resolve? Você conhece alguém famoso com dinheiro que perdeu um filho recém-nascido? Pergunta a ele se dinheiro resolve. Mas nós da igreja às vezes ficamos assim, irmãos, encantados com essas coisas. Agora eu tenho um plano de saúde tremendo que vai ajudar. Quando você necessita que vai para lá, o médico diz, olha, eu cortei desse plano, não estou mais nesse plano não. E você esquece que o Senhor que te manteve, te sustentou, te ergueu, que te deu saúde, que não deixou faltar nada. Por isso que o povo de Israel, irmãos, ele é abençoado, sabe por quê? Eles seguem algo importantíssimo. Ele diz, olha, eles relembram todo o cativeiro que eles passaram. Às vezes a gente também tem que relembrar o nosso cativeiro, saber de onde veio, de onde nós viemos. Você saber que, a mesma coisa do povo de Israel, faltou água para vocês, faltou comida para vocês, faltou roupa para vocês, faltou sapato para vocês. Era isso que Deus sempre questionava a humanidade, irmãos. Porque a tendência nossa, irmãos, é a gente enriquecer e a gente esquecer de Deus. É a primeira coisa que a gente faz, esquece do poder de Deus. Filipe aqui estava andando com Jesus e Jesus chega para ele, cara, você está andando comigo, está vendo essas coisas, você está pensando o quê? Não me conhece ainda? Não sabe quem eu sou? O que eu estou falando, eu não estou falando de mim, eu não estou trazendo uma nova doutrina, eu não estou trazendo nada novo. O que eu falo, eu estou falando do meu Pai. E as obras que eu realizo, porque Ele realiza as obras em mim e através de mim. E nós precisamos, como igreja, voltar a crer nisso, irmãos. Temos que ter essa base suficiente, irmãos, da fé. E a base é saber qual é a vontade de Deus. Você vacila, não é por outra coisa, a não ser falta de entendimento. Você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. A fé, irmãos, não é só saber que Deus ele tem poder de curar. Mas a fé é acreditar que Deus, Ele está com vontade de curar. Ele está com desejo de curar. Jesus na terra, Ele mostrou mais desejo de Deus, de curar, irmãos, do que poder de curar. Esse negócio de desejar é uma coisa, ver o poder é outra. Às vezes a gente quer mostrar o poder para a gente ficar famoso. Mas o desejo de Deus, irmãos, é curar cada um de nós. Eu quero encerrar falando de dois textos que falam do mesmo caso, para a gente encerrar. Mateus 8:5. Você tem que acreditar que Deus ele está com vontade de curar, irmãos. É isso que a gente tem que acreditar. Não adianta a gente dizer, olha, Jesus cura. Não é mostrar que Jesus tem poder. Não é esse o propósito, irmãos. É mostrar o desejo, a vontade de Jesus é de curar. É dizer a cada pessoa que hoje vai se levantar e vai dizer assim, ore por mim por cura. Dizer, olha meu filho, o desejo de Jesus é te curar.
e eu vou orar a oração da fé. Qual é a oração da fé, pastor? A oração da fé é: eu também, que estou ministrando sobre você, eu sei que o desejo de Jesus é curar, e Ele vai te curar agora no nome de Jesus. É essa oração que a gente quer ver acontecendo na nossa igreja, irmãos. Vamos ver dois textos importantes. É o mesmo fato, contado de forma diferente. E a gente vai entender um pouco o porquê que foi contado de forma diferente. O segundo, eu creio que é melhor da gente entender do que esse de Mateus 8. Mas para você entender o de Lucas, você precisa entender primeiro de Mateus. Olha só, verso 5. Mateus 8, 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Olha só. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Ou seja, o centurião chegou bem pertinho de Jesus, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado a sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Passe por 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Agora vamos para Lucas, para nós entendermos melhor. Lucas capítulo 7. Coloca o dedinho aí em Mateus e vamos para Lucas 7. Amém? E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Agora olha só a diferença. Primeira diferença aí. E o servo de um certo centurião. O primeiro dizia o quê? Que um certo centurião. Agora diz o quê? Um servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões. Olha só. No outro diz quem? Quem chegou? O centurião. Aqui ele mandou quem? Uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. O 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos. Opa, olha, enviou o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Ou seja, ele ficou em casa. Ele mandou, e ele ficou em casa. Ele estava dentro de casa. Quando ele viu os caras vindo e Jesus vindo, ele saiu. Presta atenção nessa cena toda. E por isso nem ainda julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Vamos para os 10, verso 10. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o seu servo enfermo. Vamos ver alguma coisa aqui. Mateus aqui, ele diz o quê? Primeiro, que um centurião veio a Jesus pessoalmente. Em Lucas, diz que ele nem tinha saído de casa. Ele tinha enviado outros. Lucas diz aí que mandou os anciões da sinagoga se encontrarem com Jesus. Então entenda, bota na sua cabeça, para você entender o que é que Jesus quer nos ministrar nessa manhã, tá certo? Aqui. O centurião, ele ficou em casa o tempo todo. Os historiadores dizem, irmãos, que era uma caminhada de cerca de um dia. Ou seja,
mandei hoje, Jesus ainda está vindo aí. E ele ficou lá esperando, ele mandou os seus servos. E por que a diferença nesse relato, irmãos? Primeiro é que, naquela época, quando você mandava um servo a seu serviço, era como se eu fosse. Ou seja, eu mando, Adriano vá, mas Adriano não vai no nome de Adriano, vai no meu nome. É isso que ele quer nos mostrar. A primeira coisa que eu posso entender aqui é o seguinte: eu sou um enviado do Senhor Jesus. Quantos são enviados de Jesus? Pronto. Se ele mandar você ir, vá. E vá em nome de quem? Dele, de Jesus. É o primeiro entendimento que a gente tem que ter. Vamos lá. Se Jesus vive em nós, habita em nós, e é através de nós que Ele age, então eu tenho que fazer tudo em nome dEle. E o que é que Jesus ele fez? Ele nos autorizou, como Tiago diz, impor as mãos sobre os enfermos, a declarar curados em nome do Senhor Jesus. Tudo isso Jesus nos ensinou, irmãos. Ele manda a gente fazer isso. Nós não estamos fazendo, você não está em desobediência a nada, a ninguém, aos céus, não. Você está sendo obediente quando você ora por alguém por cura. Você está sendo obediente àquilo que Jesus, ele determinou. Olha só. O centurião também diz que ele morava longe, caminho de um dia. E esse centurião, ele ama tanto o seu servo, que ele envia outros em seu nome. Ou seja, preste atenção, o centurião ouviu falar que Jesus tinha poder. Pode prestar atenção no texto, leia, releia em casa, e você vai perceber o seguinte: por que ele mandou os seus servos ir até Jesus? Ele sabia que Jesus tinha poder, sim ou não? Sim ou não? Ele sabia. Ele ia mandar, se ele não soubesse que Jesus tinha poder? Ele mandou. E eu tenho que saber o seguinte, é outro ensinamento. Eu tenho que saber que Jesus tem poder de curar pessoas. Os meus discípulos, as pessoas que chegarem enfermas, eu tenho que saber que Jesus tem esse poder. Tudo bem, mas só saber não resolve. Porque se resolvesse, o servo dele já estaria curado. Você saber que Jesus te cura, não resolve só, irmãos. Não resolve a gente ter conhecimento. Ah, Jesus cura. Não resolve. Aí, se a gente for ver aqui, eu creio que Jesus ele demorou um pouco para chegar. Se era um dia de caminhada, Jesus demorou um pouco. Por quê? Jesus só carregava a multidão queria estar com ele. E impedia ele andar aí acelerado. Os centuriões dizem: Senhor, eu vim em nome do centurião. Presta atenção. Mais ou menos eles estão dizendo assim: Senhor, dá para o Senhor ir até a casa dele e curar? Agora veja bem, vamos entender alguns fatos aqui. A Bíblia diz, logo no início de Mateus, que era uma grande multidão. Jesus estava com uma grande multidão. E lá tinha quantas pessoas enfermas? Quantas? Uma só. Talvez a sugestão dos discípulos seria: mestre, vamos andar esse tanto todo por causa de um. Só tem um enfermo, olha uma multidão aqui. Uma multidão te seguindo, uma multidão aqui para ser curado. E o Senhor vai andar esse tudo aí, por causa de um. Olha a importância, irmãos, da cura. Olha a importância no ministério de Jesus, irmãos. Porque se Jesus fôssemos nós, a gente ia dizer o quê? Um só. Tem mais gente que precisa de mim. Mas por causa de um só, Jesus andou. E Jesus foi para curar. Agora, outro fato interessante. Jesus caminha
aquela estrada toda, irmãos. Pense bem nisso. Você sai daqui para onde, meu Deus? Maceió. Andando. E quando chega lá, não precisa nem pôr as mãos. Jesus só diz assim: o teu servo lança uma palavra e o servo é curado. Agora pergunta a você: não podia lançar a palavra onde ele estava? Por que Jesus teve que andar tudo isso para fazer o que ele podia fazer lá, a quilômetros antes de distância? Será que Jesus não tinha a capacidade de curar ele na extensão que estava? Ele só poderia naquela redondeza? Não. Então eu quero dizer o seguinte, irmãos. Nem que seja um, irmãos. Mas eu tenho que orar por cura. Não vamos esperar ter um culto de espetáculo. Onde tenha agora, hoje à noite, vamos ter um culto sobrenatural. Venham e todos vão ser curados. Talvez Jesus quer curar um só. Um só. E talvez o que Jesus quer curar, nem aqui está. Não importa. Mas eu sei que a vontade do Senhor é curar. Eu tenho que saber qual é a vontade de Deus, irmãos, que é curar. Aí os discípulos, que gostam de sugestões, né, vão se aproximando da casa e acontece algo. Alguns amigos do centurião vêm ao encontro de Jesus e diz assim: mestre, não precisa entrar. Olha só, dá uma palavra e ele será curado. Talvez os discípulos dissessem: você está doida? Nós andamos tudo isso e você quer dizer agora que nós chegamos aqui, perto da sua casa, a 2 passos da sua casa, e você quer que agora que eu lance uma palavra? Você está com brincadeira comigo. Os discípulos, acho que se fosse hoje essa conversa, seria mais ou menos assim. Ficariam indignados por isso, irmãos. Agora, por que é que Jesus, irmãos, não deu essa palavra aonde ele estava lá no início? Se ele tivesse dado, não seria necessário caminhar tanto. Jesus disse assim: esta é uma grande fé. Então o que é que eu quero ver com você? O centurião amava o seu empregado. O servo estava pronto a morrer. Diz que ele ouviu falar de Jesus. E esse centurião agora, ele ouviu falar de Jesus, ele agora vê algo tremendo. Sabe o que é? Ele agora sabia que Jesus queria curar. Antes ele sabia o que Jesus fazia. Agora ele sabe que Jesus quer curar. Se ele andou tudo isso, se ele fez tudo isso, ele quer curar. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Meu irmão, Jesus ele quer nos curar. Jesus hoje ele quer curar dentro da igreja, nas nossas células. É desejo de Jesus isso, irmãos. Ele deseja, é vontade dele. Esse centurião, ele precisava disso, ou ver isso em Jesus. Com essa atitude aqui de Jesus, irmãos, de andar essa distância toda de um dia. De andar com seus discípulos, talvez resmungando, falando. Vendo as dificuldades do andar, que não era fácil andar naquelas ruas. Eles observaram tudo isso. Ele estava observando, ele disse: não é possível. Eu sabia que Jesus cura, mas agora eu sei, ele quer curar. Ou seja, quando ele começa a ver tudo isso, vai jorrando no coração dele, irmãos, uma fé. Ele diz: não é possível, tanta gente boa, melhor, e Jesus, ele veio aqui tão somente para mim. Ele quer, ele deseja me curar.
Deus quer fazer coisas grandes na tua vida, irmãos, que você nem sabe. Mas se você permitir conhecer a vontade de Deus para a tua vida, pode demorar o que for, meu irmão. Ele vem e vai estabelecer algo novo na tua vida. É isso que ele nos ensina aqui, irmãos. E quando essa fé ela jorra no coração dele, ele diz: olha, Jesus, eu mandei meus servos, mas agora não precisa nem entrar. O que o Senhor me mostrou foi algo assim tremendo. Não precisa entrar não. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. E isso causou uma maravilha aos olhos de Jesus. Que Jesus automaticamente ele diz: isto é uma grande fé. Por que Jesus fez isso, irmãos? Jesus andou um dia para mostrar que o desejo do Pai era curar. Jesus ele anda o que for, meu irmão, necessário, para mostrar que a vontade do Pai é curar. O que eu posso aprender, irmãos, é que nós servimos a um Deus amoroso e bom, e Ele tem desejo de curar. O que eu posso entender aqui, irmãos, é que o coração do meu Deus é um coração misericordioso e bom, que quer nos alcançar, quer fazer algo em nós e através de nós. É isso que eu aprendo aqui, meu irmão. O que eu aprendo aqui, irmãos, é estabelecido na minha vida, para essa igreja, para você, que a vontade de Deus é curar. E nós, irmãos, como igreja, quando nós abraçamos essa verdade, quando todos nós que estamos aqui começarmos a abraçar essa verdade, nós veremos pessoas sendo curadas nesse lugar, no nome de Jesus. Quando todos nós, pastores, líderes de células, todos nós, começarmos a colocar dentro de nós, deixar jorrar em nós essa fé, nós vamos ver, irmãos, nós vamos começar a cantar e o Senhor vai começar a curar pessoas. Nós vamos começar a orar, a oração da fé, e o Senhor Jesus vai entrar e vai penetrar nas vidas e vai curar as vidas. Mas isso tem que nascer aonde? Aqui, irmãos, dentro de mim, dentro de você. A oração da fé, de confiança, amém? Quando fizermos isso, nós veremos os enfermos serem curados. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O que ele queria era tão somente ouvir da boca de Jesus: vai, teu servo está curado. Então creia, meu irmão, creia no que eu estou ministrando. Quero animar você, quero animar a cada discípulo dentro dessa casa a crer em Jesus. A gente passa muito tempo na igreja crendo no pastor, crendo numa denominação, crendo numa doutrina. E nós, como igreja, irmãos, precisamos voltar a crer em Jesus. O que ele ensinou é verdade. Eu quero dizer a você, sem medo de errar, acredite. O desejo de Jesus é curar. Amém? Agora eu preciso fazer e aprender a fazer a separação entre uma oração de dedicação e uma oração de cura, oração da fé. Amém? Vamos ficar em pé. Eu não sei se tem enfermos nesta manhã, mas mediante a fé, mediante a palavra do Senhor, mediante o conhecimento que você tem da vontade de Deus, que é te curar, nós vamos colocar em prática isso, se tiver alguém enfermo. Tem alguém enfermo nesta manhã? Levanta sua mão. Pronto, eu vou pedir a uma mulher aqui. Tem outro lá, pastor João, lá atrás. Aqui, tem mais alguém enfermo em nome do Senhor Jesus? Opa, vamos lá. Janete, ora aí.
Tem mais alguém, irmãos, em nome do Senhor Jesus? Em nome de Jesus. Se tiver, você ouviu uma palavra de fé. E você vai exercitar a fé agora, no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E diga: Pai, eu creio que o desejo teu é curar. E agora, com o meu irmão que está orando por mim, eu recebo a cura agora. Porque eu sei hoje que a vontade de Deus é me curar. A vontade de Deus é te curar, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Creia nisso agora, em nome de Jesus. Receba a cura. E não receba porque a igreja, o pastor, não. Porque Jesus Cristo deseja te curar. O desejo de Jesus é te curar. Receba a cura agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus. Se você vive dependência de remédio, eu neutralizo agora na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. E eu quero declarar que o desejo de Jesus é nos curar. Seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Se tem dificuldade no andar, no falar, se tem dificuldade nos seus órgãos, agora em nome do Senhor Jesus, vem agora sobre a tua vida a unção de cura, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Talvez você diz: mas pastor, eu nem sei porque que eu vim hoje pela manhã. Você veio para ser curado. Você nem sabia. Nem sabia. Aquele servo do centurião nem sabia. Mas o centurião foi lá, mandou os seus anciões e disse: olha, vai lá, Jesus, porque eu sei que ele cura, ele tem poder de curar. E depois ele não sabia não somente que ele tinha poder de curar, mas que ele desejava curar. O desejo de Jesus era muito grande. Eu sei que vai ser estabelecido também na tua vida nesta manhã, em nome de Jesus. E aonde você estiver ouvindo também, se você puser as mãos, se você crê na palavra de Deus, se você crê nessa palavra, vai ser curado aonde estiver, no nome do Senhor Jesus. Porque o desejo de Jesus é curar a todos, não é alguns, é todos. Esse é o desejo. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Então os céus, ele é livre de enfermidade. Você será livre de enfermidade na autoridade que é no nome de Jesus. No céu não há possessão maligna. Aqueles que se levantaram caíram. Então lá é total liberdade, é anjos, arcanjos. E assim também será na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Agora leve essa fé para a tua casa e diga: Pai, em nome de Jesus, agora basta uma palavra tua, entra lá na minha casa. Se você conhece alguém enfermo agora, na autoridade que é no nome de Jesus, determine e diga: Pai, basta uma palavra tua, basta uma palavra tua. Aí você diz: mas pastor, o centurião mandou chamar Jesus. Meu irmão, Jesus habita dentro de você. Você é Jesus hoje. Jesus habita dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Determine mesmo agora a cura lá na tua casa, algum parente seu, algum amigo seu. Determine a cura agora na autoridade que é no nome de Jesus. Jesus, ele quer curar. Jesus, ele quer curar. Jesus não somente ele pode, mas ele quer, ele deseja curar, meu irmão. É esse o desejo do coração do Pai. É essa a oração da fé, a fé da gente ter certeza. Você pode não ver, mas creia, meu irmão, tome posse em nome do Senhor Jesus e diga: olha, essa enfermidade ela não vai retornar para a minha vida, não vai retornar para o meu corpo. Eu estou curado, eu determino a minha cura agora em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Determine, meu irmão, mesmo. Ah, pastor, mas determinar a Deus, não, meu irmão. É determinar a minha mente, é determinar ao meu coração e saber que a vontade de Deus é me curar, a vontade de Deus é curar as pessoas. Essa é a vontade do Senhor Jesus. Foi essa obra que Ele realizou aqui na terra. É isso que Ele quer fazer na tua vida. E eu preciso saber qual é a vontade de Deus, irmãos. Você precisa saber qual é a vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Creia nisso. Toma posse, meu irmão. Diga: Senhor Jesus, eu creio, eu tenho fé, eu quero orar a oração da fé. Eu sei que é a tua vontade. Quando a vontade de Deus, irmãos, for
clara para nós. Tudo será